De agradecimento por estar aqui falando sobre o Evangelho, que nossos pensamentos sejam em torno do Cristo, né, que o Evangelho são seus ensinamentos deixados para que a gente possa aprender a ser feliz, nos livrarmos das nossas doenças e termos um entendimento de vida. Mas quem é esse ser que deixou esse Evangelho? Os Espíritos nos dizem que ele é o Espírito com maior envergadura que aqui já pisou. É o nosso único guia e modelo na atualidade que nós temos. Ou seja, ele deixou os ensinamentos para que a gente possa entender o bem proceder. Ele deixou leis que regem todo o universo, leis que ainda não entendemos. Tanto que Chico Xavier foi questionado uma vez e perguntou para ele: esse evangelho no Espiritismo está ultrapassado. Aí Emmanuel respondeu, através de Chico, falou assim: ele só estará ultrapassado depois que toda a humanidade o cumprir ilhota por ilhota. Ou seja, quando a gente fizer tudo aquilo que está escrito ali, fazer parte do nosso bem proceder, ele está ultrapassado. Ou seja, falta um pouquinho. Esse ser chamado Jesus, ele está aqui há 4,5 bilhões de anos. Já era um espírito crístico, os espíritos nos dizem. Estava aqui organizando a Terra para que a gente pudesse habitar e ter um entendimento de vida espiritual de quem nós somos. Só que nós agora estamos no comecinho de ter um entendimento do nosso propósito. É por isso de tanta aflição hoje na Terra. Tanto incômodo, tanta vontade de conhecer sobre o Cristo. Igrejas brotando em tudo que é lugar, né, procurando explicações das coisas. E esse evangelho hoje surge com uma força muito intensa, né, através da doutrina espírita, que vem explicando item por item. Essa passagem do evangelho, né, a gente vê que parece uma coisa simples, mas quando a gente vai estudar na profundidade da nossa maturidade, que é muito mais profundo, a gente começa a ver que Jesus, ele só não sabia biologia, química, física, psicologia, não. Essas ciências todas, ele dominava de uma forma fantástica. Só que ele não tinha como falar para a gente de uma forma muito profunda. Ele tinha que falar de uma forma que ao longo da nossa evolução, a gente fosse compreendendo e fosse trazendo para o nosso comportamento. Então, quando ele nos fala aqui, né, nos chama de hipócritas, naquela época chama, porque as pessoas foram comer e não lavaram as mãos. Lavar a mão era um hábito judeu. Aquele que não lavava estava errado perante as leis. Aí questionaram ele. E ele foi e respondeu, né? Que a gente acabou de ler aqui. Então a gente fica a pensar o seguinte: que contamina a gente não é o que entra, é o que sai. Ah, deu para entender. Acabou aí. Ele está falando muito mais. Imagine nosso corpo. Quem nós somos? Na verdade, quem sou eu? Alguém pode responder quem é essa pergunta? Que a gente faz internamente? Ah, eu sou um espírito. Tudo bem. O que é um espírito? Ah, eu sou um corpo. Será que eu sou? Será que alguém pode conceber realmente o que está fazendo aqui nesse instante? Por que eu passo por essas mazelas? Ele responde isso aqui, todas essas questões. O que ele vem respondendo para a gente? Que, na verdade, nós somos espíritos criados simples e ignorantes. Os espíritos nos respondem que o espírito, nós, somos seres pensantes do universo. O pensamento é co-criador. O que é ser co-criador? Ele cria em cima da criação de Deus. E ele fala que Deus criou o princípio material e o princípio espiritual. Não vamos entrar nisso aí não, vamos tentar aqui no Evangelho. Então ele nos fala o seguinte, que nós somos seres pensantes. E com esse pensamento, a gente manipula toda a matéria existente. Porque não existe química, física e biologia. Nós dividimos essas coisas para poder estudar melhor. Mas, na verdade, tudo é uma coisa só. A nível atômico, é tudo a mesma coisa. Então, a gente vê que eles falam que toda a matéria surge de um fluido chamado fluido cósmico universal. Então, nosso corpo físico não
esse corpo não sou eu. Eu estou utilizando nesse instante. Então, meu pensamento, ao longo de anos de evolução, eu consegui moldar esse corpo, que ele é o melhor do que eu já tive. Hoje eu estou no meu ápice de evolução. Eu não volto. O que eu aprendi, eu adquiro. Eu não perco mais esse conhecimento. Então, meu pensamento é tudo que eu sou hoje, tudo que eu conquistei. Meu egoísmo, minha vaidade, minha bondade, meus amigos, meus inimigos, em que eu acredito, meus paradigmas, o que eu não acredito, tudo sou eu. Isso são meus pensamentos. E com os meus pensamentos, eu moldo esse corpo. Feio, barrigudo, mas é o meu. Porque eu quero ser assim. E mudar um pensamento é muito difícil. Cada um é o que é, a gente até aceita o que os outros falam, mas nós não mudamos. Nós temos as nossas verdades, que são relativas dentro de cada época. Então, quando a gente começa a pensar, a gente começa a criar. Eu começo a criar coisas na minha vida e no meu corpo. A gente começa a adquirir várias doenças. As doenças, se a gente observar bem, elas não são para ser curadas. As doenças já são as nossas curas. Porque nosso pensamento está errado em algum ponto. Quando a gente erra no pensamento, a gente insiste nesse pensamento, a gente manipula a matéria, porque nós somos co-criadores. Qual é a matéria que eu tenho maior manipulação? O meu corpo físico. Então, o meu pensamento que traz todas as minhas mazelas. E traz todas as minhas virtudes também. A gente vê algum relato no Evangelho de Jesus com dor de cabeça? De Jesus com dor de barriga? Com mal-estar? A gente não vê. Tinha um pensamento conciso nas leis de Deus. Tanto que eu sei que o maior envergadura que aqui já pisou. Mas nós estamos em construção desse ponto ainda. Nós somos um pouco egoístas, nós somos um pouco vaidosos, não conseguimos, às vezes, conter uma raivazinha, né? Não conseguimos, às vezes, manter aquele orgulho um pouquinho distante. E isso, ao longo de um tempo, vai acarretando mazelas. E a gente já tem experiências nisso muito grandes. Quando a gente é muito ansioso, né, fazer uma prova de física, de matemática, na véspera, eu estudo tanto, chega na hora de dar uma dor no intestino, né? Que eu não consigo nem fazer. Então dá apenas um friozinho, cada um de acordo com a sua ansiedade. Se eu insistir muito nisso, essa ansiedade aumenta. Essa ansiedade vai aumentando, vai aumentando. Daqui a pouco eu tenho uma colite ulcerativa, tenho um Crohn, e assim vai, dependendo da minha intensidade de tempo, né? E de força de pensamento naquilo. Se eu insistir muito, né, em algumas emoções equivocadas, elas vão refletir no corpo físico. É por isso que Jesus fala para a gente que a gente conhece as leis de Deus pelo amor ou pela dor. Mas nós somos teimosos. Nós, às vezes, o exemplo do outro não basta para que eu não venha me equivocar nas minhas atitudes. Então, quando ele fala para a gente que contamina a gente é o que sai, é porque o nosso pensamento é que contamina o nosso corpo. Muitas pessoas, eu vou parar de comer carne, eu só vou escutar música clássica, eu vou ser um ser espiritualizado. Hitler era vegetariano e só escutava música clássica. Será que esse é o ponto essencial? É o externo que vai me mudar? Ou será que primeiro eu tenho que entender de espiritualidade, eu tenho que entender o processo da vida, quem eu sou, para depois sim, com esse entendimento, parar de comer carne, feliz por fazer isso, né? Começar a escutar músicas que me levam à felicidade, não me tragam irritações, mas para isso eu tenho que estudar, eu tenho que conhecer as leis de Deus. Eu tenho que conhecer quais são as leis que eu estou vivenciando. Eu não estou aqui de férias.
Quando a gente reencarna com pensamentos. Porque eu sou um espírito que já tive várias encarnações. Então já trago quem eu sou. A gente vê um bebê, às vezes com atitudes ruins e outras amáveis. E ninguém ensinou aquilo para ela. São pensamentos do espírito. E ele vem ao longo do tempo se mostrando quem é. Não existe duas pessoas iguais no mundo. Nem de aparência física, nem de pensamentos. E cada um tem as suas experiências e as suas conquistas. Só que a gente conquistar dói. Porque a gente tem que mudar aquilo que a gente acha prazeroso. Que é só que a gente conhece. A gente não conhece vivenciar lei de Deus. A gente não conhece isso. Tanto que os Espíritos nos dizem que a gente aqui não sabe o que é felicidade. A gente tem momentos muito pequenos disso. A gente não sabe o que é isso ainda. Mas vamos conquistar. Então, quando Jesus fala para a gente aqui que o importante é o que sai, ele fala para a gente estar conciso nos nossos pensamentos. Ele vai mais. Ele fala para a gente estudar muito. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Porque não adianta querer fazer o bem para nós mesmos e para os outros sem saber o que está fazendo. Você conhece aquela história daqueles garotinhos, 2 garotinhos que iam passar para escoteiro, iam passar para uma faixa lá de escoteiro, e cada um tinha que fazer uma tarefa no bem, uma caridade, né? Cada um, o José e o João. Sempre o João, né? Fala José e Marcos. Vamos lá. Aí o José foi, o Marcos foi, fizeram a caridade dele e voltaram para ganhar o selinho de passar de faixa lá de escoteiro. Fala José, o que você fez? Eu ajudei minha mãe a lavar a louça, lavei o banheiro de casa, ajudei meu pai a aparar a grama. Parabéns, toma seu selo aí, você já é um lobinho, né? Botou lá. E você, Marcos, né? O que você fez? Eu mereço 2 selos, que eu fiz tanta coisa, foi tanto esforço, que eu mereço passar 2 vezes. O que você fez tão bom assim? Eu ajudei uma velhinha a atravessar a rua. Legal, mas isso dá muito esforço? Ela não queria de jeito nenhum. A gente para pensar o seguinte, no pensamento dele, ele tentou fazer a coisa certa. Mas está fazendo certo? Isso é mais ou menos nós. Nós somos assim. Às vezes, nós queremos fazer a coisa certa. Nós estamos trabalhando no certo. Mas será que aquele certo nosso é o certo das leis de Deus? É o certo que Jesus nos ensina? Será que é? Eu só vou saber estudando. Só conhecendo a verdade. Porque ela vai nos libertar. É muito difícil. Porque o aprendizado, ele vem junto com renúncia. E ninguém quer renunciar. O aprendizado funciona mais ou menos assim. Para que a gente mude um pensamento. As leis de Deus são perfeitas. A gente vai mudar, querendo ou querendo. Que a gente vai ter que querer. A gente conhece uma coisa. Nós temos nossos hábitos. Não temos nossos hábitos? Então a gente, com esses hábitos, a gente começa a estudar um pouquinho. Estudar. E começa a ver que aquilo não está certo. Mas até aí eu continuo fazendo errado. Já sei que não está certo. Mas quando eu faço errado, eu começo a me incomodar. Aí me incomoda, já não quero fazer mais. Aí eu faço de novo. Poxa, não está muito certo fazer isso. Começou a me incomodar. Nesse ponto, eu tenho amor. Eu não vou fazer mais porque não é certo. E paro de pensar aquilo, não faço mais. Mas eu posso, mesmo sabendo que está errado, eu continuo fazendo. E começo a me culpar. Porque eu faço errado, mas me incomoda, mas eu faço. Me incomoda, mas eu faço. E esse me culpar me traz mazela no corpo físico. Eu comecei a pensar em culpa. E isso gera minhas doenças. Isso eu vou mudar pela dor. Mas, nesse processo, quando eu mudo, seja ele pelo amor ou pela dor, eu mudei. Quando eu mudei, eu conheço outra verdade intelectual. Eu estudo mais um pouco e eu vou ter outra mudança. E essa outra mudança me incomoda mais do que aquela, que é mais difícil. E assim eu vou progredindo. Eu conheço, me incomodo. Eu tenho a escolha do amor ou pela dor e mudo.
E vou galgando intelectual e moral, intelectual e moral. E assim se processa a vida. É por isso que as duas escalas andam sempre juntas. Eu vou intelectual e moral. Deus não tem pressa para a gente. A Terra está aqui há 4,5 bilhões de anos para que a gente possa aprender esse processo. E Jesus está ali nos orientando. Só que a gente, há 160 anos atrás, veio a doutrina espírita. E Jesus falou assim, muito eu posso vos dizer, mas vocês ainda não iam entender. Mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu lhe trarei o Consolador prometido, que relembrará tudo o que eu disse e ainda mais. E veio o Espírito de verdade, 160 anos, a doutrina espírita. Para quê? Mostrar como devemos proceder no pensamento. No pensamento. Porque a gente ter atitudes de lavar a mão, né? De, às vezes, comer uma coisa ou outra, né? Que não condiz no momento, não é tão importante para o nosso momento quanto mudar o pensamento. Porque quando eu mudo o pensamento, aquilo que eu faço vai mudar. Quando a gente começa a adentrar a verdade, eu vejo um mundo triste. Eu vejo um mundo precisando de diferença. A gente olha o Facebook hoje, a gente fica triste. Pessoas se degradando, é mensagem que não traz nada de útil. Às vezes, denegrindo, a gente compartilha, não sabe nem o que é. São nossos pensamentos. E a gente vai adoecendo sem perceber. Sem perceber. A nossa televisão hoje, ela nos ajuda a pensar. Porque eu estou assistindo, eu acabo pensando aquilo que está passando. Só que hoje, os filmes mais assistidos são filmes de sexo e filmes de terror. Agora tem o melhor aí, tem de ação também, que é quebra-quebra, né? Nós estamos trazendo isso para o nosso pensamento. Eu estou co-criando, em cima da minha estrutura molecular, esse tipo de pensamento. Uma vez, duas, três, quatro. O que eu quero? Saúde? Será que eu estou buscando realmente uma saúde integral? Será que é isso que eu estou buscando? Os programas de televisão que tem esse tipo de... Alguns programas, algumas coisas que trazem assim, muito pensamento na bondade, na caridade, passam de madrugada, então domingo de manhã. Ninguém está quase acordado para assistir. Porque não tem ibope. Nós não gostamos disso ainda. Quando eu falo nós, a humanidade. Vamos observar a humanidade? Está o mundo doente hoje? Tá. Nossos pensamentos ainda está distante do que Jesus nos propôs. Ele não obrigou ninguém a mudar. Mas ele trouxe um conhecimento para que a gente pare de sofrer. E o que nós estamos fazendo para mudar isso? Será que os espíritas estão mais perto de encontrar a felicidade? Será que são os protestantes? Será que são os católicos? Religião nenhuma criada pelos homens, vai mudar. O que vai mudar é cada um mudar a sua conduta de pensamento individualmente. Porque quando a gente mudar, o mundo muda para a gente. Se eu vejo o mundo mal, é porque o meu olho ainda é mau. Porque eu estou buscando as coisas erradas. Eu estou enxergando as coisas equivocadas. Esse sou eu. Somos nós ainda. Quando perguntaram para o Chico, quem é o seu melhor amigo? Chico falou assim, o padre. Poxa, mas o padre é ele que vem aqui, que faz procissão na sua porta, que fala de você. Ele é o único que mostra os meus defeitos. Eu gosto dele. Olha a atitude diferenciada. A gente vê que nós queremos fugir dos questionamentos. Nós queremos fugir dos nossos problemas. Nós devemos enfrentar de frente. O que é que eu tenho hoje? Uma autoanálise. O que é que eu tenho hoje? Eu sou assim, assado, estou sentindo isso. O que me levou a sentir isso?
O que eu tenho que fazer para mudar? Porque ninguém muda ninguém. Se fosse assim, Jesus teria nos mudado. Ele não nos mudou. Ele respeitou o nosso livre-arbítrio. Ele respeitou a nossa conquista. Então, não é esposa, não é pai, não é grupo espírita, não é católico, não é que vai nos mudar. Quem vai nos mudar é a nossa vontade de ser diferente. Nossa vontade de ser diferente. A gente tem exemplos pela humanidade toda de pessoas que mudaram o pensamento de uma forma fantástica. Todos conhecem a história de Paulo de Tarso, que mudou. Todo mundo conhece a história de Francisco de Assis. Nenhum deles era espírita. Não é verdade? Que lá abandonou tudo e seguiu a voz. A gente conhece Jesus dando o primeiro exemplo na bolsa de Canaã. Lembra? Que ele transformou a água em vinho. Humberto de Campos narra para a gente que ele fala assim, Pedro vem a questionar Jesus e fala assim, mestre, transformou a água em vinho, não vai embriagar a todos? Ele falou assim, Pedro, você conhece a alegria de servir a um irmão? Pedro se calou. Porque naquela época era padrão, era muito desonroso você fazer um casamento onde não tivesse um vinho, um pão, fazer uma festa, uma bodas. E Jesus propiciou isso a um amigo. Olha a alegria. Porque contamina não seria o vinho que ele ia tomar, não. A alegria que ele proporcionou trouxe aquilo para ele. Agora vamos trazer para nós aqui. Quando eu penso, eu estruturo todo o meu corpo, meu molecular. Mas também eu contagio quem está ao lado. Quem que gosta de estar perto de uma pessoa negativa? Chega a passar mal. Tem pessoas que chegam perto, dá até ânsia. Não dá? Tem pessoas que estão perto, que dá uma alegria imensa. Se você puder, não vai embora não, fica aqui. Você falava isso. A pessoa transporta o que está pensando. E esse somos nós. Quando a gente ora por alguém, quando a gente deseja o mal a alguém, a intensidade é só a direção oposta. Só que o que está nisso? Quando Jesus falou assim para a gente, bem claro, que a gente tem que amar o próximo como a ti mesmo. Aí estão todas as leis de todos os profetas. Por que ele falou isso? Porque quando eu penso no bem do outro, eu pensei, se eu pensei, eu comecei a plasmar isso na minha matéria. Eu plasmei em mim para poder enviar para o outro. Então, tudo aquilo que eu fizer por outro, eu faço para mim. Ele falou isso claro para a gente. E ele fala, ouça quem tem ouvido de ouvir. Será que nós estamos tendo ouvido de ouvir? Veja quem tem olhos de ver. Nós estamos enxergando as verdades espirituais? Porque daqui a pouco, todos nós vamos desencarnar. Todos nós. Daqui a pouco estaremos encarnados de novo. A vida é feita para ser alegre. Espírito nenhum reencarna para sofrer, os Espíritos nos dizem. Nenhum encarna para sofrer. Mas nós insistimos em manter pensamentos equivocados. Porque mudar é mais ou menos assim. Imagine um arbusto cheio de espinho, aqueles pequenos de 2 palmos, aquele que não dói muito. Aí eu vou entrando. Eu vou entrando nos meus pensamentos ali, vou entrando. Chega um ponto que ele está doendo. Estou sangrando, estou cortado. Eu criei um monte de inimizade, criei um monte de dor. Só que eu paro e falo, Pai, me ajude. Eu quero mudar. Me mostre o caminho, quero ser diferente, eu quero saúde. Né? Eu começo a mudar o pensamento, só que eu tenho que voltar. Mas quando eu volto, eu estou rasgado. Eu estou doído. Dói. Por isso que renunciar dói. Eu tenho que renunciar, esperar as cicatrizes curarem. Às vezes, a palavra, nós soltamos uma palavra para o outro e não pensamos. Imagine uma tábua. Quando eu lanço uma palavra, eu não pensei primeiro para lançar. Tudo que eu falo, eu penso. Quando eu penso, eu emito.
Então, quando eu vou mandar uma palavra para alguém, se eu vou feri-la, eu deixo uma marca. Depois eu posso tirar o prego. A marca não fica? A marca fica no outro. E enquanto ele não conseguir tirar aquela marca, eu sofro com isso. Nós estamos cheios de marcas que causamos e que estamos mantendo conosco. É por isso que quando desencarnamos, espíritos encarnados acham onde quiser aquele que deixou a marca nele, seja pela dor ou pelo amor. Uma mãe jamais esquece um filho. Ela vai e reencontra na espiritualidade. Aquele que nós castigamos também, ele acha, pelo pensamento. E são leis de Deus. Castigo? Não. Leis universais de amor. Quando André Luiz, no livro Nosso Lar, ele é resgatado do umbral. Umbral é um lugarzinho assim que fica pessoas que nem a gente, assim, com pensamento meio equivocado, né? Resgatado para um hospital, e André pergunta assim, aonde que é o restaurante? Estava sem comer há muito tempo. E ele fala, André, nós aqui não se alimentamos como você pensa, não. O alimento do Espírito é o amor. É a parte que eu mais gosto desse livro. O alimento do Espírito é o amor. Mas não se engane, é um amor que vocês na Terra ainda não compreendem. Nós não compreendemos o amor que o Cristo falou. Olha a renúncia desse ser. Ele sabia tudo o que ia acontecer com ele. Claro que sabia. Muito mais valioso que nós. Quando Judas chega perto dele, que traiu, a decisão de Judas foi que ele entrasse para lá, para Roma, e que mudasse tudo com o seu poder, né? Mas quando ele viu que não ia ser isso que iria acontecer, ele ficou triste. Ele tinha que dar um beijo na face de Jesus para que os soldados o reconhecessem. Lembram disso? Aí ele chegou perto de Jesus, parou. Por que parou? Ele viu que ia dar ruim. Aí Jesus falou assim, Judas, cumpre o que veio fazer. Tudo já está escrito. Falando o quê? Faça, meu filho. Não é? Faça. Ele foi e beijou a fronte de Jesus. E Jesus foi preso. Pedro pegou a sua espada. Olha só, um discípulo dele, nós, para que andar com espada? Puxou a espada e cortou a orelha do soldado. E ele, Pedro, embainhe a sua espada, meu filho. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Pega a orelha do soldado e cola a mão. E foi seguir, e sabendo que ia passar pela Via Cruzes. A gente conhece a história doída, sofrida, não é? Esse é o nosso guia e modelo. Mostrando o quê? Não adianta a gente ir contra as leis. Não adianta ter raiva. Não adianta ficar irritado, porque tudo passa. Dê tempo ao tempo. Chico Xavier fala para que quando a gente fosse proferir uma palavra que fosse magoar alguém, ofender alguém, que a gente enchesse a boca de água. Até quando? Até passar a vontade. Depois você engole. É difícil, não é? Mas esse é um treinamento nosso, que nós com entendimento, com a ciência do ponto que está, que nós já temos que começar a batalhar isso. Ele fala com a gente, orai e vigiai. Por que ele fala isso? Vigiar nosso pensamento o tempo todo, a gente não pensa besteira. Orando, a gente desvia o pensamento daquilo que não serve. Esse é o Jesus que fala da verdadeira pureza. A verdadeira pureza está no nosso pensamento, porque nós somos filhos de Deus. Ele fala, ó, vós sois deuses, poderão fazer tudo o que eu faço e ainda mais. Ele já viu a nossa evolução. Ele fala assim, ó, nem só de pão vive o homem. Ele não fala isso para a gente também? E fala no finalzinho do evangelho que nós lemos hoje aqui, ele fala que tudo aquilo que não é de Deus, que plantar lá, vai ser arrancado. Porque nós não vamos cultivar nada que não está na lei de Deus. Um espírito elevado, quando eu falo, ele não se ofende conosco. Ele nos entende,
nos respeita. Por quê? Porque ele não foi criado pronto. Ele passou pelo que a gente passa. Ele entende o que é depressão. Ele entende o que é ter uma família complicada. Ele entende o que é querer mudar e não conseguir. Ele entende nossas lutas. Porque ele é forjado no adamante, igual Wolverine. Ele não se abala, ele conhece as dores. Ele conhece as nossas dores. E alivia quando é chamado. Porque todos nós temos um espírito protetor. Todos nós. Todos nós. Que nos orienta durante o sono. E na hora que a gente faz as nossas preces, que nós fazemos pouquíssimas vezes. Essa é a verdade. Mal fazemos como dormimos. Ele escuta e nos intui para que nosso pensamento gire em torno daquilo que a gente quer construir de bom em nós. É aquela vontade, às vezes, que a gente acorda de abraçar alguém. É aquela vontade que a gente tem de engolir o orgulho e pedir desculpa. É aquela vontade que a gente tem de vir e servir aos outros sem querer nada em troca. Que brota do nada, às vezes. É Ele nos intuindo do bem proceder. E muitas das vezes a gente não ouve. A gente pode notar quando a gente vai acudir alguma pessoa, socorrer, amparar, ouvir. A gente sai tão bem daquilo, tão bem, e a gente não entende por quê. Porque nosso pensamento está girando em torno da lei de Deus. Nós podemos ser felizes hoje. Hoje. Basta querer mudar. Sabe o que os Espíritos nos dizem numa das perguntas do Livro dos Espíritos? Ele nos fala assim, basta um esforço, dá até mesmo falar essa palavra, insignificante, para nos mudarmos. Insignificante. Gente, porque maiores lutas virão. Por exemplo, Jesus está evoluindo. O que um ser desse está evoluindo? Deve ser uma luta muito grande. E nós ainda não suportaríamos. Porque nós hoje só temos o peso que nós podemos suportar. Então, tudo que a gente tem foi escolhido com muito carinho por nós mesmos e por amparo espiritual, para que a gente possa ter força de vencer. Então, todas as nossas lutas podem ser vencidas com esforço insignificante. Todas. Agora, se eu ficar de braço cruzado, nada muda. Porque uma coisa só vai mudar se eu mudar ela hoje. Porque se eu não mudar ela, nada muda. Eu vou continuar sendo o mesmo. Só que eu não quero ser o mesmo mais. Porque senão eu não estaria aqui numa casa espírita, numa casa religiosa, tentando entender os ensinamentos de Jesus. Não é verdade? A gente vê que tem muitos relatos de espíritas, falo da gente porque é mais fácil, né? Que estão desencarnando com alguns problemas de pensamento, com algumas dores. Por quê? Conhece o bem proceder, conhece o que tem que mudar, tem exemplos, mas não consegue ter o esforço suficiente, a boa vontade, de mudar por dentro. E não adianta eu lavar a mão, não adianta eu parar de comer carne, não adianta eu ouvir música clássica, não adianta eu estar aqui toda terça, todo sábado, todo domingo, ajudando no pastel, se eu estou fazendo isso no exterior. Eu tenho que fazer isso no interior, porque isso que eu estou fazendo é consequência das minhas mudanças de pensamento e de comportamento. Jesus fala com muita propriedade, mas a gente tem que fazer sempre o exercício no coração. Por que ele fala coração? Porque o órgão simboliza o nosso sentimento. O sentimento é do pensar. Todas as nossas doenças podem ser curadas hoje. Hoje. Ah, milagre? Não. Força de vontade. Mas a gente realmente quer mudar? Primeira pergunta que a gente se faz, eu realmente quero mudar? Porque se eu quero, vou começar a pedir para que o meu guia espiritual possa mudar meus pensamentos e com a minha força de vontade eu possa mudar. Existe um livro,
sempre trago um livrozinho, Convites da Vida, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, até pouco conhecido. Quem tiver oportunidade, tem, até tem PDF pela internet aí. Ele fala como se deve viver vida espiritual. Porque nós somos espíritos, nós não somos um corpo físico. Esse corpo vai deteriorar. E nós continuamos sendo a mesma pessoa, com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes, querendo ou não, sendo ateu, protestante ou espírita, porque a lei de Deus é para todos. Olha o que Joana nos faz refletir aqui. Eu gosto muito desse livro, que ele foi escrito em 1972. Foi o ano que eu nasci, né? Por isso que eu gravei. Deixa eu botar o farol aqui para a gente ler um pouquinho só. Só o índice que ela fala para a gente aqui. Quem não conhece Joana, ela é um espírito que se comunica através de Divaldo, né? Que traz uma série psicológica. Por que série psicológica? Para mudar nossos pensamentos. Para a gente entender que só mudando o pensamento, que é quem nós somos realmente, vamos mudar tudo ao meu redor. Perguntaram para Chico Xavier assim, Chico, o que você quer ser na próxima encarnação? Ele falou assim, médium. Qualquer médium deve falar assim, ele é doido. Passar tudo aquilo que ele passou de novo? Um sofrimento doido? Porque ele não vê como sofrimento. Ele não vê como sofrimento. Quem vê somos nós. Nós vemos Jesus sofrer, mas ele não sofreu. É nós que vemos assim. Existe, vou ler aqui, tá? Não esqueci não. Existe um espírita que trabalhou com o Chico Xavier durante muitos anos. E ele chegou uma hora e falou assim, Chico, eu não quero ser mais espírita. Depois que eu me tornei espírita, eu comecei a conhecer muitas verdades. Eu conheci coisas que não tinha nem noção. E eu tive que mudar. Isso dói tanto. Isso dói. Minha família não entende. Meus companheiros não entendem. Eu estou só. Comecei a sofrer dores físicas. Meu dinheiro de aposentado já não é muito. Fica menos ainda. Porque o que eu posso, eu dou de coração. Eu não quero mais ser espírita. Aí Chico olhou para ele e falou assim, vamos fazer uma oração em agradecimento? Aí ele, como assim, Chico? Você não entendeu o que eu falei? Entendi, meu filho. Entendi. Você agora já conhece. Agora você pode começar a pagar tudo aquilo que você fez. Porque antes você não conhecia. Não tinha por que pagar. Ninguém vai ao Pai até pagar o último centil. Se nós estamos passando por conflitos, vamos agradecer. É porque já é conquista. Porque, na verdade, já estamos consertando várias coisas que fizemos. Que ninguém é inocente. Né? Igual aquele filme, nós sabemos o que vocês fizeram no verão passado, mais ou menos assim. Olha o que Joana nos fala. Para onde te voltes, onde quer que te encontres, defrontarás os incessantes convites da vida. Uns se dirigem aos fulcros do espírito idealista, estimulando a ascensão. Outros gritam nos recônditos do ser, atormentado, convocando ao abissal mergulho no sofrimento inevitável. Os arrojos tecnológicos facultam celeremente altas cargas de informações que te pesam constritoramente, debilitando as forças do teu ideal. Simultaneamente alargam horizontes para excelsas cogitações, cuja magnitude transcende a tua capacidade de aprender. O que ela fala? Todo momento nós temos oportunidade de crescer. Nós somos postos à prova. É no lar, é no trabalho, é no grupo espírita, é no convívio na rua. Porque nós não paramos de pensar. Nosso pensamento é contínuo. Então, em todo momento, eu estou sendo posto à prova. A todo momento, eu estou co-criando. E ela fala o seguinte, nós hoje estamos imersos em meios tecnológicos. Aonde nós estamos ouvindo palestras, estamos tendo informação de televisão, no celular, computador, nós estamos bombardeando nossos pensamentos
com outros pensamentos. Agora, qual pensamento eu estou deixando entrar na minha mente? O que eu estou cultivando? Que vida eu estou querendo? Essa é a pergunta que fica. Ela fala, a balbúrdia sexólatra desperta a observação. O brado de revolta convoca-te ao exame das situações. As mercadorias do prazer apicaçam-te os sentidos. A loucura generalizada convida-te à alucinação marginalizante. O medo envolve-te em angústias injustificáveis. Ocorre que a Terra transita de mundo de expiação para mundo de regeneração, consoante as felizes informações recolhidas por Allan Kardec. O bem de qualquer denominação abrasa-te, guiando-se às aspirações rumo aos infinitos. A esperança, embriagando tua alma, conduz as claridades divinas aos teus painéis íntimos. Aí tem vários exemplos de convites a várias coisas para a gente fazer aqui. Ela está falando para a gente aqui claramente o seguinte, que nós temos que começar a nos mudar. Porque a Terra está no processo de renovação. O que é isso? As verdades já estão vindo à tona. As leis de Deus estão vindo claras. A ciência hoje consegue mostrar a veracidade do que Jesus falou. Os milagres conseguem provar como pode ser feito manipulando a química, a física, a biologia, a física quântica, atômica, né? Nós conseguimos hoje entender esse ser que transforma a água em vinho. A gente começa a entender algumas palavras, não no sentido figurado, as parábolas no sentido profundo que toca a nossa alma, que nos toca. A gente começa hoje, através do doutrina espírita, que vem explicando detalhe por detalhe, sem querer converter ninguém, para que cada um possa fazer as suas reflexões e as suas mudanças individuais, ele convoca a gente para uma reflexão de mudança. E conhecer nos faz buscar. Hoje nós temos casas espíritas, cursos do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, que antigamente eram queimados em fogueiras, apenas por sentir uma coisa a mais. Hoje temos explicações para isso. Entendemos sobre céu e inferno, religiões trazendo conceitos novos, para que nosso pensamento mude. Nós não podemos ter mais medo de inferno, ou tentar ser bonzinho para ir para o céu, porque céu e inferno já não existe mais como nós entendíamos. Céu e inferno é o que eu faço da minha vida. Eu posso estar num céu aqui, a minha vida pode ser um inferno, dependendo do que cultivo, que eu estou plantando. Só que cada um colhe o que planta. O que nós estamos plantando? Jesus foi bem claro, a minha paz vos dou. O que ele quis falar com isso? Em pleno sofrimento, ele fala assim, filhos, né? Olha o que eu estou deixando para vocês, ensinamento de paz, de esperança, de como proceder. No final da crucificação, ele fala assim, Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. Não criticou ninguém, não julgou ninguém, nenhum de nós que estávamos lá naquela época, ninguém mostrou como proceder, mas ele foi o único? Não. Tivemos, como eu falei, só no Brasil, né? Tivemos Madre Teresa, em vários lugares do mundo, né? Madre Teresa, tivemos Gandhi, tivemos Buda, os Mahatmas. Pessoas dedicaram a vida toda à ajuda ao bem, a mostrar como tem que ser o pensamento. E depois, desencarnando e voltando a falar como fosse o desencarne. As pessoas falam lá, mas eu não vi as comunicações. Olha, quem tem olhos de ver, procura, buscai e acharás. Jesus falou, nós temos que buscar, vamos buscar o conhecimento, buscar a verdade, para que eu não possa mais, que eu não me permita mais julgar o outro, que eu me permita ser feliz. Bezerra de Menezes foi convidado a habitar um mundo onde os pensamentos são melhores. E ele pediu permissão para aqui ficar, porque ele falou assim,
Enquanto estiver um aqui na terra sofrendo, eu estarei sofrendo. Entendeu o quê? Porque que nós compartilhamos pensamentos. Eu não posso ser feliz enquanto tiver o outro sofrendo. Nós temos que entender isso. A felicidade tem que ser mútua. Mas nós ainda queremos o nosso bem. Se eu estou bem financeiramente, fisicamente, eu esqueço qualquer lei de Deus. Eu esqueço. Algo tem que me cutucar. Senão, eu não consigo mudar. Mas não vamos nos equivocar. Porque tudo que a gente faz fica registrado. E nós mesmos. Nosso pensamento. E a gente um dia vai se cobrar por isso. Muitos falam assim, por que políticos roubam, desviam verba pública, têm pensamentos equivocados, fazem isso tudo. Alguns fazem isso tudo e não são penalizados pela lei de Deus. Porque, na verdade, eles ainda não tiveram acesso a esse conhecimento. Porque quando eles tiverem esse conhecimento, eles vão se culpar. A culpa vai trazer remorso. Remorso vai trazer dores. E eu não queria estar na pele de quem faz. Que nós já fizemos também, ou fazemos até hoje. Qual o maior pecado? Aquele que me dói, aquele que eu faço. Eu não tenho que estar preocupado com o outro, em termos que ele está acertando ou está errando. Eu tenho que fazer o meu. Jesus, ele convenceu pelo exemplo. Ele não convenceu tentando mudar ninguém. E assim temos que ser nós. Nós queremos mudar o mundo. Queremos que a nossa sociedade mude. Queremos políticos honestos. Que não é SUS, mas não, é SUS, né? NPS já acabou, é SUS. A gente fica mais velho assim, vai fugindo do negócio. O sistema de saúde funcione. Que ninguém fique lá 5 horas para ser atendido. E quando chega lá, fala que é virose. Né? Ninguém quer isso. Nós queremos ser atendidos. Nós queremos salário digno para todo mundo. Nós queremos uma vida feliz. Mas será que nós fazemos a nossa parte para que o mundo seja feliz? Eu recolho meu próprio lixo. Eu estou em paz comigo. Eu oro pelos políticos. Eu oro pelas pessoas de rua. Eu oro para que todo mundo consiga ter um pensamento conciso. Eu me perguntei, no carnaval, a cidade estava lotada. Será que fosse fazer um mutirão para ajudar Brumadinho, teria esse monte de gente para ir? Será que teria o meu pensamento de vontade? Porque no livro, tem um livro espírita que eles falam o seguinte, que durante o carnaval, alguns espíritos, eles têm que vir antes para cá para poder nos ajudar. Porque nosso pensamento é tão voltado para a área sexual, tão voltado para a área de bebida, que nossa psicosfera fica tão densa, que ele pode, para a nossa equiparação, parece um chiclete, que não dá para ultrapassar. Esses somos nós, são nossos pensamentos. Será que o que está nos contaminando é o que a gente come? Será que o que contamina a humanidade hoje é o não lavar a mão naquela lei judaica de Moisés? Será que é o culto exterior que está deixando a humanidade assim como está hoje? Ou será que é nossos pensamentos longe do evangelho que Jesus deixou? Não precisa ser religioso ou religar a Deus para entender que um bom pensamento não traz câncer. Para entender que não ser teimoso não traz uma diabetes. Para entender que uma raiva muito intensa não dá uma úlcera. Não precisa ser teimoso, basta entender um pouquinho, ler um pouquinho da medicina, aí você vai entender. Que eu vou tomar um remédio, eu vou curar o meu corpo, mas eu não curo a doença volta. Quando Jesus curava, o que ele falava? A sua fé te curou. Ele deixou bem claro, eu não curei ninguém. A tua fé te curou. Por quê? A pessoa acreditava tanto que ia ser curada por ele, que a pessoa fazia quase o trabalho todo. Ele doava o fluido ali e reconstruía a situação só. Só que ele completava. Vá e não peque mais. O que é pecar? Não continue tendo as mesmas atitudes. Não tenha os mesmos pensamentos, meu filho. Porque senão volta. As nossas doenças não voltam?
A gente vai no médico, toma os remédios, daqui a pouco a gente está doente de novo. Não é assim que funciona com a gente? Porque eu estou curando o corpo. Eu estou curando os efeitos da matéria. Eu não estou curando o essencial, que sou eu. Curar é conhecer a verdade. Curar é ter o evangelho no coração. Curar é ter postura e coragem de seguir essa pessoa. Porque às vezes a gente vê pessoas falando, eu tenho Jesus no peito, esse bem pertence a Jesus, Jesus está no meu lar. Mas será que esse ser tem peito para seguir Jesus? Porque Jesus, seguir um ser desse hoje, é não ter o entendimento dos outros. Ninguém entende uma devoção sua. Seguir um ser como esse, dedica muita força de vontade e renúncia. A gente está disposto? Talvez, como o Espírito nos diz, basta um esforço significante, que é o suficiente para essa encarnação. Basta analisar, como eu falei, uma autoanálise de quem eu sou. Qual é a coisa que mais me incomoda? É isso que eu tenho que mudar. Qual é a doença que mais me aflige? Que sentimento me leva a essa doença? É isso que eu tenho que mudar. Não precisa ninguém me informar. Não é isso que o psicólogo faz? Vai te perguntando, você mesmo responde, você mesmo dá a sua cura, sai feliz e ainda paga no final. Não é isso? Mais ou menos assim? Porque nós sabemos a cura. A lei de Deus está dentro de nós. Nós apenas precisamos, às vezes, de alguém falar assim, tu já sabe, vai lá e faz, fala de bobeira. Isso nós precisamos. Um abraço amigo, às vezes, um conselho. Nós estamos na casa religiosa, para poder encerrar, justamente para um dar o braço para o outro. E nós estamos num país de expiações e prova. Estamos todos equivocados em pensamentos ainda, um pouquinho melhor, um pouquinho pior, mas todos nós estamos sofrendo, porque nós queremos mudar, queremos encontrar o Cristo. Então, quando eu caio, a Márcia me ajuda. Quando a Márcia cai, a Verinha ajuda. Aí quando eu caio de novo, as duas me ajudam, que são mais pesadas, né? E vai assim, a gente levanta. Nós estamos aqui um para dar o braço no outro. Porque chorar não é vergonha, não é? Falar aquilo que está dentro, jogar para fora, nos alivia. Né? Então fica essa proposta aí que a gente consiga fazer uma autoanálise e seguir Santo Agostinho, que ele fala o seguinte, que a gente siga nosso dia normalmente, chega à noite, quando eu botar o travesseiro, desliga a televisão, desliga o som, quando eu botar a cabeça no travesseiro, que eu refaça tudo o que eu vivenciei no dia e analise o que eu vou continuar fazendo e o que não me pertence mais. Porque como aquela situação de novo acontecer, eu não faço mais. E aos poucos eu vou me transformando. Quando eu me perceber, eu sou um novo ser. Quando eu menos imaginar, eu estou com saúde e sou feliz. Porque já se passaram 4,5 bilhões de anos que a Terra está aí e nós nem percebemos. Porque a gente só consegue enxergar o momento, mas nós somos imortais. Nós somos imortais. A gente só quer sentir a dor do momento. Quem nunca teve uma dor de dente que já passou? Quem nunca teve uma dor de ouvido? Passa. Tudo passa. Na hora do desespero, vamos manter a calma e a tranquilidade. Vamos orar para que venha a intuição. E vamos seguir as boas intuições. Então que o Evangelho de Jesus Cristo possa estar sempre conosco, que a gente possa ter o Evangelho, ou seja, na Bíblia, aquela parte do Evangelho, Segundo Testamento lá, né? Que Jesus vem nos orientando, as leis universais, as leis para que nós possamos ser felizes. Que Deus possa nos abençoar, né? Que a gente possa estar hoje à noite com o nosso guia, nos orientando e nos mostrando o que precisamos mudar, graças a Deus. Jesus Cristo traga paz e segurança ao coração de todos. A compreensão das palavras de Jesus Cristo, demonstrando para todos os objetivos interiores na relação de vida espiritual. Falávamos agora há pouco
aos corações de todos os irmãos que adentraram para o recebimento dos fluidos reparadores, as células físicas que transbordam através de energia do fluxo de vida, transbordam a força do pensamento, transbordam a desestrutura das emoções, transbordam as lutas do sentimento em torno do equilíbrio do espírito na reencarnação. O que é reparar? O que está por fora? Na limpeza de um prato, sem perceber a intoxicação que se vai no corpo. Como reparar por fora a limpeza das mãos, sem perceber o que vai no interior do corpo, na condução destas mãos para o objetivo do bem? Como reparar as necessidades da alimentação que vai por fora no preparação do que enxergar, o que vai por dentro na alimentação interior do equilíbrio do pensamento, do sentimento, das emoções. Ah, caras filhas, os homens ainda estão na encarnação enxergando o que está de maneira externa. Claramente vocês viram isto acontecer, pelo fato de cá estarem aguardando a nossa presença a falar aos ouvidos materiais de vocês. Mas enquanto isto que aguardavam, quantos ouvidos de vocês ouviram o desespero espiritual pedindo prece? Quanto os ouvidos de vocês puderam perceber as palavras amigas espirituais de pacificação? Quanto os olhos de vocês puderam perceber tanto o trabalho espiritual e as luzes protetoras do Cristo irradiando ao centro deste salão e amparando, levando energia reparadora através das mãos dos médiuns para todos vocês? O que é externo, caras filhas, está na percepção do corpo, mas o que é interno é responsabilidade de renovação íntima, de proposta de crescimento espiritual e de visão do bem que já se conquistou. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E é preciso olhar o que Jesus Cristo nos ensinou. Amemos uns aos outros. Que Deus, que Jesus, no seu grande amor, ampara a todas as famílias, que essas vibrações possam ir ao encontro dos seus lares e que lá vocês distribuam, através das mãos, da visão, da palavra, o que está cheio o coração de vocês. O abraço do Hermann, com paz e segurança de retorno aos seus pontos de origem. O abraço, filhas, vão caminhando, olhando essas vibrações, se esvaindo, porque vão permanecendo cá, mas que vocês possam carregar a que absorveram no sentimento de todos vocês. Bom retorno aos vossos lares. Muita paz. Graças a Deus.
Em seus lugares que vão ser chamados.